pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar com spoilers sobre O Morro dos Ventos Uivantes. Nesse vídeo, então, nós vamos conversar com spoilers, finalmente, sobre O Morro dos Ventos Uivantes, um dos meus livros favoritos da vida. Eu tô sempre comentando sobre esse livro aqui no canal, porém, ainda não tinha uma resenha mesmo, né, um vídeo só sobre O Morro dos Ventos Uivantes, justamente por eu ter lido um pouco antes de ter canal, eu acho que alguns anos antes de eu ter canal no YouTube, então acabou que esse livro ficou ali nos meus favoritos, né, foi um dos livros, inclusive, que me formou como leitora, né, que me fez gostar tanto de literatura, mas como eu tinha lido antes, eu não tinha feito vídeo ainda. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre essa minha trajetória, né, de leitora, como eu comecei a ler, o que que eu lia na época, como que eu fui mudando de gêneros, como eu criei o canal, como tudo isso aconteceu na minha vida, e eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra vocês conferirem. E tem também um outro vídeo sobre a minha coleção de livros do Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho, sei lá, acho que eu tinha umas 12 edições na época que eu gravei aquele vídeo, porém agora eu já tenho mais algumas que eu recebi de presente, então eu vou ter que fazer uma atualização daquele vídeo daqui a algum tempo, mas enquanto essa atualização não sai, quem não assistiu ainda pode assistir esse vídeo da coleção que eu vou deixar aqui nos cards. Confesso que eu estou até um pouco nervosa pra conversar com vocês sobre esse livro, porque é um livro muito importante pra mim e tem muita coisa pra se falar sobre esse livro. Por isso que eu escolhi fazer esse vídeo com spoilers, porque aí eu posso entrar em mais detalhes, não que eu vá falar pra vocês assim tudo, absolutamente tudo que acontece na história, que eu vá contar a história ali em ordem cronológica, não é isso, mas eu vou precisar entrar em alguns detalhes de situações que acontecem na história ou de desfechos de personagem pra exemplificar pra vocês algumas coisas que eu quero conversar aqui nesse vídeo, né? Então vai ter spoiler sim. Se você não gosta muito de spoiler, eu acho que é melhor você assistir esse vídeo depois de ter lido o livro, eu acho que vai ser até melhor. Mas se você não liga muito pra spoiler, eu acho que esse vídeo pode até te ajudar também a, de repente, entender um pouco mais do contexto desse livro antes de entrar na história, porque eu vejo muito que as pessoas criam muitas expectativas antes de entrar nessa história e acabam se frustrando justamente por ter imaginado uma outra coisa, uma outra história. Eu realmente acredito que as expectativas que a gente cria sobre as histórias influenciam muito a nossa própria experiência de leitura. Eu vejo que isso acontece muito com O Morro dos Ventos Uivantes. A primeira dica que eu dou pra vocês é justamente entrar nessa história sem muitas expectativas, sem imaginar muitas coisas, né? E pra quem for assistir esse vídeo com spoilers, né, vocês já vão saber um pouco mais de contexto e aí vocês assistam por sua conta e risco. E para esse vídeo eu resolvi usar a edição de Morro dos Ventos Uivantes da editora Antofágica, que é uma edição excelente, de muita qualidade, que eu indico muito pra vocês e que ainda por cima tem a minha apresentação, gente. Eu escrevi uma apresentação pra esse livro. Foi uma honra, assim, poder escrever um texto para um livro que eu amo, assim, né, pra um livro que é favorito da vida. É, assim, um sonho mesmo tornado realidade. E essa é uma edição que também tem muitas ilustrações. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho, não sei se eu vou conseguir. Mas agora vamos começar essa conversa, então, falando sobre as Irmãs Brontë. Eu acho que a gente deve começar contextualizando mesmo, porque eu acho que é uma coisa muito importante, né, a saber sobre esse livro. E as Irmãs Brontë, elas escreveram poucos livros, assim, elas viveram muito pouco também. A Emily Brontë, que é a autora desse livro, ela faleceu aos 30 anos, apenas um ano após a publicação do livro, em 1848. E o livro foi publicado em 47. Então ela viveu apenas 30 anos e essa foi a sua única obra, o seu único romance publicado. E vocês imaginam, né, que era uma mocinha, uma jovem, assim, de 30 anos, que vivia no campo com as suas irmãs ali, com a sua família. Não era uma pessoa viajada, de muitos relacionamentos, de muita convivência ali fora, né, do seio da família. Inclusive, pelo pouco que se sabe da Emily Brontë, ela tinha uma personalidade, um caráter mais introspectivo, gostava de vagar ali pelas charnecas, pelos campos, sozinha. Então ela é uma figura, assim, muito interessante mesmo e que, infelizmente, a gente não tem tanta informação sobre, né? A gente não tem muitos diários, memórias, nada assim que possa caracterizar melhor, então, a Emily Brontë. Até mesmo fisicamente, só se tem duas pinturas com as feições dela ali que foram feitas pelo seu irmão, Branwell. Então, na verdade, as Irmãs Brontë, não só a Emily, né, ainda são um mistério. É muito curioso também quando a gente para pra pensar sobre a vida da família, né, Brontë, porque elas foram criadas praticamente só com o pai e o irmão, já que
as duas irmãs mais novas tinham falecido, a mãe também, então viviam apenas a Emily, a Charlotte, a Anne, o irmão Branwell e o pai. E eles viviam então no campo, o pai era um vigário, então vocês imaginam, né, a vida dessa família, assim. E uma curiosidade mórbida também, assim, muito triste, é que o pai delas acabou enterrando toda a família. Ele foi o que mais viveu, né, ali da família, contrariando todas as expectativas da época. Ele viveu até os 85 anos, enquanto as filhas e o filho morreram, e a esposa, enfim, muito jovens. O Branwell, a Emily e a Anne morreram de tuberculose na sequência, assim, em um período curto de tempo. E alguns anos depois, não muitos anos, né, a Charlotte faleceu em decorrência de um parto. E a Charlotte foi a única delas que chegou a se casar. Ela faleceu com 38 anos, também muito jovem, né? Então, assim, é realmente muito trágico pensar na vida das irmãs Brontë, da família Brontë, né? E o pai, imagina, tendo que enterrar toda a família ali. E as irmãs Brontë não chegaram a produzir tantas obras. A que mais produziu foi a Charlotte, por ter vivido mais, né? E ela foi, inclusive, quem revelou para as pessoas quem realmente eram as irmãs Brontë, porque elas publicavam inicialmente através de pseudônimos que pareciam masculinos, sabe? Ficava aquela coisa dúbia se eram mulheres ou homens que estavam publicando aqueles livros. A Charlotte, por exemplo, usava o pseudônimo de Currer Bell, né? Então com a inicial do seu nome, o C. A Anne usava o pseudônimo Acton Bell, inicial A, né? E a Emily usava o pseudônimo de Alice Bell. Então elas usavam esses pseudônimos pra publicar e elas não tiveram aquele super sucesso inicialmente, né? Falando do Morro dos Ventos Uivantes, no começo ele até teve boas vendas, mas ele teve, assim, uma recepção muito dura da crítica, justamente por ser um livro um tanto violento, né, com esse aspecto psicológico, assim, muito pesado mesmo dos personagens, com muita crítica e aquela revelação da natureza humana como algo também sombrio, obscuro, né, e nem sempre agradável. Então, ela não teve uma boa crítica, mas ao mesmo tempo, né, foi um livro aí que a gente vê hoje em dia, né, que perdurou e que alcançou patamares aí de alta literatura, enfim, e que até hoje é muito estudado, né, todos os livros das irmãs Brontë, mas eu acho que o Morro, né, puxando o saco pro Morro, o Morro, que é o meu favorito, pra mim é realmente uma obra-prima. Então eu acho surpreendente o quanto essas jovens escritoras conseguiram criar histórias tão impactantes, tão relevantes até os dias de hoje. Eu acho realmente, assim, de cair o queixo, né, pensar que essas moças mais jovens, né, no caso da Emily, mais jovem do que eu sou hoje, né, conseguiu nos deixar uma obra tão incrível, assim. Agora, entrando mesmo na história, no enredo de O Morro dos Ventos Uivantes, nesse livro a gente vai acompanhar a chegada do Heathcliff, que é um jovem órfão. Na verdade, ele é uma criança mesmo, né, e ele é encontrado pelo Sr. Earnshaw, que é o proprietário, dono do Morro dos Ventos Uivantes. E ele é levado, então, pelo Sr. Earnshaw para casa, para o Morro dos Ventos Uivantes. O Sr. Earnshaw, ele tem mais dois filhos, né, que é a Catherine e o Hindley. E quando o Heathcliff chega nessa família, ele não é muito bem recebido, né? Porque, assim, você imagina que o Sr. Earnshaw tinha saído a trabalho, viajado, e de repente ele chega lá com uma criança e, assim, olha, eu acolhi, né, esse menino ali na rua e, assim, trouxe pra casa. E os filhos receberam o Heathcliff, cada um à sua maneira, né? Então, o Hindley, por exemplo, ele começou a nutrir ali pelo Heathcliff um ciúme absurdo, né? Assim, ele se sentia meio que relegado, assim, né, a uma segunda posição ali na casa, sendo que ele, teoricamente, era o herdeiro da casa do Sr. Earnshaw, mas o Sr. Earnshaw acabava se mostrando muito mais afetuoso para com o Heathcliff, tornando ele um protegido, né? Ele, na verdade, ele era tratado mesmo como um filho, ele não era um empregado da casa, né? Apesar de a esposa e os outros filhos acharem que o Heathcliff seria como se fosse um empregado, mas o Sr. Earnshaw não permitia isso. E a Catherine, né, por sua vez, tratava inicialmente, né, o menino muito mal, porém, aos poucos ela foi se entrosando com ele, eles foram ficando muito amigos, muito próximos, ela até às vezes tomava uma postura de defensora dele também, e essa amizade foi crescendo. Então, esse é o pontapé inicial, basicamente é assim que começa a história, e a história é narrada inicialmente por um tal de Sr. Lockwood, que é um inquilino do Sr. Heathcliff na Granja da Cruz dos Tordos, e são nesses dois espaços que a história vai se passar, né? E ela, como eu falei, é narrada inicialmente por esse Sr. Lockwood, que é um forasteiro, que é uma pessoa que a gente não conhece na história, né? Alguém de fora desse
esse núcleo principal da história, mas logo depois que esse forasteiro chega ali e se hospeda na Granja da Cruz dos Tordos, quem passa a narrar a história é a Nellie Dean. A Nellie, ela cresceu ali junto com os irmãos Earnshaw, ela tinha mais ou menos a mesma idade, ela tinha uma idade parecida com a idade do Hindley, que era um pouco mais velho do que a Catherine e o Heathcliff, e ela cresceu junto com eles, mas ela era filha de uma empregada da casa, então ela também trabalhava na casa, né? Ela acabou desde nova trabalhando ali, e como ela é que narra a história pra gente, em primeira pessoa, ela sabia absolutamente tudo o que aconteceu ali. Ela passa a contar a história para o Sr. Lockwood, porque ela tá ali naquele momento da história, trabalhando na granja, onde o Sr. Lockwood tá hospedado, e eles começam a conversar ali, e ela começa a contar absolutamente tudo, como se tivesse acontecido ontem, assim, com muitos detalhes, e aí que a história começa de fato, né? A gente volta no passado, aí tem a chegada do Heathcliff, e ela vai contando, assim, a vida inteira deles. É engraçado porque a gente chama esse tipo de narrador de narrador testemunha, mas na verdade ela é uma baita fofoqueira, assim, né? Assim que a gente brinca um pouco, né, falando sobre os personagens da história, mas ela conta tudo com todos os detalhes, e ela não só conta o que aconteceu, como ela também interfere, assim, na história, né? Ela estava lá presente, ela não só viu as coisas acontecendo, como ela teve ações ali também, teve atitudes que moldaram a história. Então é super interessante, ela é uma excelente narradora. E é assim que começa a história, a gente vai acompanhar a infância, a adolescência, a fase adulta, enfim, toda a vida desses personagens nesses dois ambientes específicos, né? O Morro dos Ventos Uivantes e a Granja da Cruz dos Tordos. E a gente não tem mesmo muita influência externa, assim, sabe? É como se a história toda se passasse nessa bolha, nesse núcleo com, assim, poucos personagens. Mas é impressionante a quantidade de coisas que acontecem, né? De babados, de situações, assim, que acontecem nesse meio ali familiar. E na Granja da Cruz dos Tordos, né? Só pra entrar, assim, nesse outro núcleo de personagens, ali moram os Linton, né? Vivem a família dos Linton. O Sr. Linton e a Sra. Linton têm 2 filhos, a Isabella Linton e o Edgar Linton. Esses personagens também vão, assim, fazer muito parte dessa história, se misturarem ali com a família Earnshaw, ao ponto da gente até se confundir. Inclusive, aqui no livro, tem até uma árvore genealógica aqui dos personagens principais, porque esse é um livro que confunde muito a nossa cabeça com relação a isso, né? A gente tem que voltar nessa árvore genealógica várias vezes pra consultar mesmo, pra saber quem é quem, porque tem personagens aqui que tem exatamente o mesmo nome, às vezes até o mesmo nome e sobrenome, então a gente precisa toda hora tá voltando pra, né, entender melhor. Eu divido esse livro meio que em 2 metades mesmo, na metade da primeira fase, digamos assim, a segunda fase, né, ou a primeira Catherine e a segunda Catherine, mais ou menos assim. E cada um de vocês vai ter uma experiência diferente, vai se entender de maneira diferente com essas famílias, né, mas eu sinto que essa é um pouco uma dificuldade inicial quando as pessoas entram na história, porque a gente tem essas 2 gerações, né, de personagens contrastando um pouco e intercalando ali a história entre si. É um pouco confuso de explicar, mas eu acho que vocês vão entendendo também, assim que vocês entrarem, né, na leitura, vocês vão compreender o que eu tô falando. Agora, entrando um pouco nos acontecimentos, com spoiler e tal, acho que eu já tô dando alguns spoilers, né, assim, salpicados aí pra vocês. Essa é uma história que divide muitas opiniões, e assim, tanto pela questão que eu falei no começo, né, das expectativas e tal, mas especialmente por conta da história de amor que tem aqui nesse livro, né. A gente tem uma história de amor que se desenvolve ali entre o Heathcliff e a Catherine, mas a gente tem outros relacionamentos que vão surgindo, né, como por exemplo a Catherine e o Edgar Linton, a Isabella e o Heathcliff, mas não são, na verdade, histórias de amor exatamente, não naquele sentido de amor puro, ingênuo, inocente, aquele amor que tudo crê, tudo pode, sabe? É, na verdade, um misto de compaixão com relação de posse, enfim, tem de todo tipo de sentimento que vocês imaginarem nesse livro, né, e eu acho que essa que é a coisa que mais me chamou a atenção, que mais me faz, assim, amar essa história, é justamente a profundidade dos sentimentos desses personagens. Aqui a gente tem sentimentos que vão, assim, ao extremo mesmo, de raiva, rancor, vingança, ódio, mas ao mesmo tempo a gente tem sentimentos de compreensão, de compaixão entre os personagens, e são sentimentos muito humanos. Eu sei que a autora coloca aqui uma dose bem pesada, né, uma mão cheia de sentimentos ruins, né, de rancor, etc, como eu falei, mas ao mesmo tempo essa que é a grande
grande graça da história. A gente tem personagens que são odiosos, mas que ao mesmo tempo fazem com que a gente fique pensando ali se de repente não está explicado na própria história o porquê que eles são odiosos assim. Não é que justifica, não tô dizendo que o passado dos personagens justifica suas ações no futuro, né? Porque a gente vai ver aqui, por exemplo, o crescimento dessas crianças, né? O amadurecimento, o desenvolvimento delas em meio a um local assim, sem afeto, um local difícil e de poucos sentimentos bons. E a gente vai ver esse crescimento, esse desenvolvimento, e a gente vai entendendo, né, que assim, muita coisa é fruto disso. Então tem toda essa questão psicológica dos personagens que importa e muito. E é por isso que é tão impressionante, é por isso que é tão interessante você ver como a autora trabalhou esses sentimentos, tanto os pesados, os ruins, quanto, né, esses outros que fazem com que a gente às vezes ainda simpatize com os personagens, às vezes ainda tente se colocar no lugar ou tente entender o lado deles. Mas é claro que é muito difícil, assim, eles fazem coisas extremamente cruéis. Eu às vezes fico pensando que esse livro é mais violento do que um thriller, do que um suspense que tem ali, né, um assassinato mais explícito, aquela coisa da violência física. Esse livro traz um tipo de violência que é muito mais pesado pra mim, sabe? É muito psicológica, as coisas que o Heathcliff faz os outros personagens passar no futuro. Gente, é assim, absurdo. E eu acho que assim, pra quem já leu, vai fazer todo sentido o que eu tô falando aqui, mas talvez pra quem não leu ainda tá se perguntando, mas o que será que ele faz e tal? Eu vou tentar explicar um pouco também, só pra dar um pouco mais de contexto, né? O Heathcliff acaba abandonando o Morro dos Ventos Uivantes em um momento em que ele ouve a Catherine contar para a Nellie, que é essa narradora, né, contar para ela todos os sentimentos que ela tem pelo Heathcliff. Ela confessa que ela o ama, que ela faria tudo por ele, e assim, as palavras que ela usa, gente do céu. Eu vou ler um trecho pra vocês daqui a pouco. Ela é extremamente fervorosa naquilo e é nesses momentos que o livro mais se assemelha a um romance romântico, né? São nessas frases, nesses momentos. Mas aí depois as coisas mudam, né? E o Heathcliff, ao ouvir essas coisas, imagino que a gente não tenha a visão dele exatamente nessa parte, mas imagino que ele tenha ficado maravilhado, porém, o que ela fala depois é que ela jamais poderia se casar com ele, porque ele não tem nada, ele não tem herança nenhuma, ele não tem nem sequer um sobrenome, e ela não poderia viver com ele, porque os dois viveriam na miséria, os dois seriam colocados pra fora do Morro dos Ventos Uivantes pelo irmão, que é o verdadeiro herdeiro, né? E ela não poderia fazer nada pra ajudar o Heathcliff. E o Heathcliff é um personagem com um temperamento muito difícil, ele sofre muito, inclusive, na mão do irmão, acho que eu não comentei isso também, né? Pra quem não leu o livro, o Heathcliff, ele acaba ficando a sua própria sorte depois que o Sr. Earnshaw e a esposa falecem, e aí a casa, né, do Morro dos Ventos Uivantes fica nas mãos do Hindley, e ele torna o Heathcliff mais do que um empregado até, sabe? Praticamente o servo dele. O Heathcliff trabalha noite e dia, apanha e sofre, assim, tudo. Come o pão que o diabo amassou. E ele só tolera isso pra ficar ali, próximo da Catherine. Ele não abandona ali a casa justamente porque é a casa dele, né? Ele foi criado ali e ele tem essa relação muito profunda com a Catherine, que sempre o defende, né? Faz o máximo possível, mas eles têm uma relação ali, né, durante a juventude bastante de cão e gato também, sabe? E aí o que acontece é que quando ele escuta a Catherine falando tudo isso, que ela o ama, mas ela jamais poderia ficar com ele e que ela vai sim se casar com o Edgar Linton da propriedade ali vizinha, ele surta, né? Assim, pra resumir pra vocês, e ele vai embora, ele abandona, ele some por anos ali, não lembro se são 3, 4 anos, alguma coisa assim, ou talvez um pouco menos. Ele some e quando ele volta, ele está um homem feito, com mais classe, mais educado, apesar de ele sempre ser um bruto, um homem truculento, sabe? De pouca paciência, de poucas palavras, ainda assim ele chega lá com muito dinheiro e com mais um porte assim de nobre, né? O que ele não era, mas ele chega com essa postura. E é a partir desse momento que ele vai fazer um inferno na vida de todos os outros personagens, porque a Catherine está casada com Edgar Linton e ele vai ali tentar ver uma maneira de ferir todos os outros que o fizeram mal no passado. Tanto Edgar Linton, que ele na verdade não pode encostar as mãos por conta da Catherine, em respeito a ela, mas assim, o Hindley, outros personagens que atravessam o caminho dele, ele é implacável e assim, terrível, muito cruel, e a gente fica com muito ódio dele, apesar de no começo do livro você ter ficado um pouquinho com dó, sabe? Ter ficado assim com pena da situação. E aí a gente vê cada vez mais que esse relacionamento dele com a Catherine nunca
teria futuro, assim, nunca iria adiante, nunca teve nenhuma chance de verdade. O que é triste, né? Mas essa história é esse misto de sentimentos ruins e tragédia, né? É bem trágica mesmo. Vou ler pra vocês agora 3 citações rapidinho de quando a Catherine conta pra Nellie sobre o amor dela pelo Heathcliff. Primeiro ela fala assim: "Ninguém vai ficar entre nós. Não enquanto eu viver, Ellen. Nenhuma criatura mortal. Os Linton vão desaparecer da face da terra antes que eu cogite esquecer Heathcliff. Não. Não pretendo jamais. Não me tornaria a senhora Linton se precisasse pagar um preço tão alto. Heathcliff será para mim o que sempre foi. Edgar há de superar sua antipatia e ao menos tolerá-lo. E assim será feito, quando ele compreender meus verdadeiros sentimentos por Heathcliff. Nellie, você me vê como uma tratante, eu sei. Mas nunca lhe ocorreu que, se eu e Heathcliff nos casássemos, viveríamos como 2 mendigos? Em contrapartida, se me casar com Linton, posso ajudar Heathcliff a subir na vida e tirá-lo das garras do meu irmão." E depois dessa parte, mais pra frente ainda nessa conversa, ela fala o seguinte: "Meus maiores tormentos neste mundo foram os tormentos de Heathcliff, e testemunhei e senti cada um deles desde o princípio. Boa parte dos meus pensamentos é dedicada a ele. Se tudo mais perecesse e restasse apenas ele, eu continuaria a existir. E se tudo mais restasse e ele fosse aniquilado, o universo passaria a ser um completo desconhecido para mim, e eu não me sentiria parte dele. Meu amor por Heathcliff se compara às eternas rochas sob a superfície, fonte de uma alegria pouco evidente, mas necessária. Nellie, eu sou Heathcliff. Ele sempre está nos meus pensamentos, e não como fonte de prazer, assim como nem sempre sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser." Agora, um outro aspecto muito interessante nesse livro e que torna ele ainda mais charmoso, ainda mais gostoso de ler, são as características de romance gótico, né? É um romance gótico, foi escrito em 1847, foi publicado, na verdade, né, em 1847, e ele é um romance gótico um pouco sobrenatural. Ali a gente tem no começo do livro ali alguns elementos fantasmagóricos que tornam a história, assim, um pouco mais nebulosa pro leitor, né? Assim, a gente fica meio, tipo, o que está acontecendo? Eu lembro que o livro que eu li, a primeira edição que eu li, tinha uma capa assim com uma floresta, como se fosse, né, assim, uma coisa meio um morro, mas com muitas plantas, muitas árvores, uma coisa assim misteriosa, parecia um livro de terror. E ele tem um aspecto assim bem sombrio, bem pesado, sabe, uma carga assim pesada. E eu tô falando isso sorrindo, porque eu amo o livro, mas eu sei que tem gente que também não gosta de ler livros que sejam tão negativos em determinados aspectos, né? Mas os aspectos góticos, eles são muito reverenciados aí no meio literário, justamente porque eles falam muito sobre os sentimentos dos personagens também. Então a gente tem aqui muitos elementos da natureza, né, como tempestades, chuvas torrenciais, neblina, frio intenso, e tudo isso se relaciona diretamente com os sentimentos dos personagens. É impressionante como quando estão acontecendo coisas bem trágicas, tristes ou mais assim violentas, a atmosfera parece que realmente combina ali, né? A gente não sabe se é a atmosfera, o clima que segue os sentimentos dos personagens ou o contrário, né? Esses são os personagens que provocam e que são tão tempestuosos que, assim, praticamente se refletem ali no clima. Então a gente tem os aspectos do clima, tem o local, que é um local ermo, como eu falei pra vocês, a história se passa só nesses 2 espaços ali, e o que separa essas 2 propriedades, assim, são morros, charnecas, lugares, assim, isolados mesmo, campos onde os personagens vão, às vezes, caminhar, pensar. Enfim, tem todo esse aspecto do isolamento mesmo, da distância, do silêncio, da solidão. E tem muitos outros aspectos góticos aqui na história, né? Como mesmo as próprias propriedades em que eles moram, que muitas vezes vão ficando velhas e mal cuidadas, como é o caso do morro, que vai ficando assim, vai se deteriorando, né, ao longo dos anos, e com a falta de cuidado dos seus donos, né, especialmente do Hindley, que acaba bebendo muito, enfim, gastando todo o dinheiro, se endividando com jogos e bebida, e acaba destruindo ali meio que o nome da família, né, jogando o nome na lama. É uma história, assim, nossa, muito trágica, gente, em tantos aspectos que, assim, eu não consigo nem nesse vídeo, que já vai ficar longo, eu tenho certeza, capaz de eu não conseguir colocar tudo aqui pra vocês em palavras. Mas os aspectos góticos, com certeza, dão esse charme a mais, né, nos casarões, com relação ao clima, como eu falei, nos espaços em que a história acontece. Agora, da metade pro fim do livro, a gente tem essa segunda leva, essa segunda geração de personagens que eu falei pra vocês, que são justamente quem? A
filha da Catherine com o Edgar Linton, que é a Catherine Linton, então a gente tem uma segunda Catherine, o filho do Heathcliff com a Isabella Linton, porque ele acaba se casando com a Isabella, que é irmã do Linton, pra se vingar do Linton também, então assim, ele, né, casa-se com ela para fazer o inferno na vida dela também, mas eles têm um filho juntos, que é o Linton Heathcliff. Então agora a gente tem a Catherine Linton, o Linton Heathcliff, e temos também o filho do Hindley. O Hindley casou-se, a esposa faleceu jovem e ele ficou com o filho, que é o Hareton. Então tem esses três personagens que acabam espelhando a primeira geração de personagens, sabe? Então a gente tem novamente uma espécie de triângulo amoroso ali, que vai sofrer tanto quanto ou até mais do que a primeira geração. Justamente por quem? Heathcliff. Heathcliff vai novamente fazer um inferno na vida desses personagens. Após a morte do Edgar Linton, Heathcliff arruma um jeito ali de ser dono das duas propriedades, né? Ele comanda agora as duas propriedades, o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja da Cruz dos Tordos, porque ele conseguiu casar a filha da Catherine, a Catherine Linton, nessa segunda geração, com o seu filho, que é o Linton Heathcliff. Ele casou os dois, então ele uniu os dois ali. Eu não sei o que ele mexeu ali nas papeladas, porque ele tá sempre em contato com advogados e tal, ele é muito ardiloso, muito esperto, ele conseguiu colocar as mãos nas duas propriedades. Então a vingança dele, teoricamente, ali estaria completa, certo? Porque ele tem o domínio ali das duas propriedades, das pessoas, porque afinal de contas ele acaba sendo, né, pai do filho da Isabella Linton, mas ele também é sogro da Catherine Linton, né? Então ele também ali tem esse domínio sobre essas pessoas e no fim das contas ele também fica com o Hareton. Depois da morte do Hindley, o Hareton não tem pra onde ir, ele viveu a vida toda, foi criado ali no Morro dos Ventos Uivantes e o Heathcliff é dono de tudo aquilo agora, então o Hareton acaba se tornando ali um empregado da casa e é mais uma maneira do Heathcliff se vingar também, no caso do Hindley, que tanto o fez mal, né, descontando no filho dele. E é muito louco, né, pensar que o Heathcliff, tipo assim, quer se vingar de todo mundo a todo custo, mesmo depois da morte da sua amada, né, da Catherine, ele continua ali achando que as pessoas devem algo a ele, né, e que ele tem que se vingar até o fim dos seus dias, né? Até mesmo quando as pessoas as quais ele realmente deveria se vingar, né, ou não deveria, mas tipo assim, as pessoas responsáveis pelo seu tormento já morreram, né? Então assim, o Hindley já morreu e ele ainda quer se vingar do filho, que não tem nada com isso. E é muito engraçado porque o Hareton, ele é um personagem que eu acho que de todos é o que mais nos causa empatia, porque ele é um personagem muito parecido com o Heathcliff quando criança. É um personagem que é relegado ali às tarefas mais braçais, mais brutais. É um personagem ao qual é negado uma educação, um cuidado, um afeto, mas é um personagem muito esperto e muito cheio de possibilidades, que talvez se fosse dadas as oportunidades certas, e seria alguém, assim, nobre também, assim, nobre de coração, quero dizer, né? E ele é alguém que tem direitos também, já que ele é filho do verdadeiro herdeiro ali do Morro dos Ventos Uivantes. Então é um personagem que nos causa uma certa simpatia mesmo, eu fiquei, assim, com pena dele em muitos momentos, mas ele também é grosso, bruto, também acaba provocando intrigas e situações ruins ali na casa, né, no Morro dos Ventos Uivantes, principalmente entre a Catherine e o Linton Heathcliff. Esses personagens confundem muito a mente da gente, né? E eu acho que só quem já leu o livro deve estar entendendo perfeitamente o que eu tô falando aqui pra vocês, né? Porque só o costume, a prática com a leitura desse livro que faz você realmente identificar e entender todos esses personagens e gerações de personagens e etc. E agora, pra fechar esse vídeo, porque eu acho que deve ter ficado gigante, pra apaziguar o coraçãozinho do leitor, né? Eu não sei qual foi a intenção real da Emily Brontë com isso, mas funcionou comigo, pelo menos. No final, a gente tem, assim, um respiro, né? Em que você fala, ufa, ainda bem, né? Após a morte do Heathcliff, os personagens que sobram, né? Porque, na verdade, o Linton Heathcliff, que casou-se com a Catherine Linton, que se tornou Catherine Heathcliff, ele acaba morrendo também. E a Catherine e o Hareton vivem ali juntos naquela casa, junto também com a Nellie. Eles encontram um caminho de volta para a paz e redescobrem sentimentos que eles haviam perdido, né? E que eles achavam que já não havia mais possibilidade. Eles achavam provavelmente que não tinha mais possibilidade de ser feliz nessa vida. Eles redescobrem juntos sentimentos de amizade, de compaixão. Eles começam a criar mesmo um laço ali entre os dois, né? E no momento em que termina a história, eles acabam justamente nesse momento, né? Nesse ponto de recomeço que dá, assim, uma sensação
sensação boa pro leitor, do tipo, agora as coisas vão caminhar, né? Agora eles vão ser felizes, eles vão estar juntos. E eles são personagens que passaram por muitas coisas difíceis. Então são personagens muito fortes, né? O Lockwood faz uma observação dessas no final, alguma coisa do tipo, eles enfrentariam tudo juntos, porque eles já passaram pelo pior. Então é pra mim uma história, assim, memorável, muito completa, assim, em muitos aspectos. Releria 1000 vezes, porque eu acho que sempre tem algo de novo pra gente aprender ou pra gente absorver dessa história. E, como eu falei, é impressionante imaginar que a Emily escreveu essa história, assim, sem nunca ter, por exemplo, nem tido um relacionamento, pelo que se sabe, né? Sem nunca ter conhecido muito do mundo. Então, é impressionante mesmo. É um dos meus livros favoritos da vida, que eu indico muito pra vocês, mas saibam, caso não tenham lido ainda, né, estejam assistindo esse vídeo com spoilers, que não é uma história de amor convencional, romântica, não é um romance no sentido romântico, é um romance no sentido de uma história de ficção em prosa, né? Mas é uma história muito trágica, muito triste, muito visceral, muito bruta também, mas que eu acho, assim, interessantíssima e acho que vale muito a pena conhecer. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha visão dessa história, né, com spoilers. E se você assistiu até aqui, com spoilers, primeiro, muito obrigada, né? Segundo, você já sabe o que esperar de Morro dos Ventos Uivantes. Agora sim você pode criar expectativas sabendo melhor do que se trata essa história, né? Eu acho que é mais provável que você, que não leu o livro, tenha um olhar diferente aqui pra esses personagens, essa história como um todo, né? Todo o contexto. E se você já leu esse livro e quer comentar alguma coisa com spoilers, deixa aqui nos comentários, sinaliza ali que tem spoilers, né? Porque pode ter gente que cai de paraquedas aqui nesse vídeo e vai direto nos comentários, então sinaliza ali que tem spoiler, mas me conta então o que você acha, o que você achou desse livro, quais foram as suas impressões, você conseguiu ler, não conseguiu ler, o que você sentiu com essa história, porque essa realmente pra mim é uma das histórias mais marcantes da literatura. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!